E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show, esse podcast que acontece semanalmente, toda quinta-feira tem episódio inédito para vocês. Se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, já aproveita para seguir, para dar o like. Tô pedindo logo no começo, porque você já confia no conteúdo, né, Duas? É isso aí. É sempre bom, alegria estar aqui, voltar para mais um programa. Hoje a gente vai aprender o que a gente veio fazer desde o primeiro programa aqui, que é traduzir a tecnologia para os nossos telespectadores, usuários, ouvintes, seguidores. A gente tenta, né? Bom, estamos no YouTube, mas também estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos em tudo quanto é lugar, né? Que mais? LinkedIn, até no Facebook a gente está, olha pra você ver. Spotify, claro, Spotify também. Bom, apresentando aqui o pessoal, né? O Luiz Augusto Durso, vocês já conhecem. A Laura Martins, hoje tá de onde, Laura? Você é mais humilde que a Gigi, onde você tá? Eu tô no Rio, depois de ter passado um pouquinho por Las Vegas, que a gente já sabe que é um lugar que eu nunca vou, né? Mas tô já de volta. Aliás, um dos culpados por você ir tanto para Vegas está aqui na mesa hoje, né? Fábio Aríquio. E aí, Fabio? Culpado e corajoso. Corajoso de levar esse povo para Las Vegas, né? Herói. Fábio Aríquio, profissional de comunicação aí com mais de 30 anos de carreira, né? Eu tô denunciando a idade também, Fábio. Tá chegando, não, tudo bem. Não, mas assim, a última... Já é público, já é isso. Não, sua última vida, né? Foram o quê? 17 anos de Oracle? 16 anos de Oracle, trabalhando comunicação interna e fazendo muitas coisas legais. Sim, comunicação corporativa, tudo e muito mais, né? Relacionamento com a imprensa, a parte digital hoje em dia, né? Extremamente importante, posicionamento executivo, gerenciamento de crise. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, mas foi uma história maravilhosa e inclusive aproveito aqui para agradecer todo o time da Oracle que me deu essa oportunidade de criar essa história junto com eles. Exatamente. Vamos falar bastante sobre comunicação corporativa, B2B, como traduzir bits and bytes aí para o público em geral. Catarina Scarelli, minha outra convidada, prazerzão ter você aqui. Também conheço de outras vidas. Essa mulher é foda, tá? Ela já foi... Ela é a primeira pessoa de comunicação de PR do Nubank. Pode falar palavrão no nosso podcast? Ah, tá podendo, vai. Não precisa de pi. Mas, Cata, fala um pouquinho pro pessoal aí, quem é você? Bom, eu sou jornalista de comunicação, trabalho com comunicação há mais de 15 anos e acabei sendo aí participando da construção do ecossistema de startups. Fui a primeira pessoa de PR do Nubank, depois eu fui para uma startup que na época chamava TransferWise, que não tinha nada no Brasil. Eu fui a segunda contratada e aí depois ela virou a Wise. Trabalhei com Open Finance e nos últimos anos abri minha própria agência focada em negócios inovadores e startups, obviamente, que é a Bit. Quer dizer, aquela dificuldade de sempre, de pegar tema difícil de se comunicar, difícil de falar, que poucas pessoas entendem e fazer as pessoas entenderem. A gente é especialista nisso. Flávia Sobral também é especialista nisso. Também, já trabalhando aí há 20, né, que a gente estava fazendo a conta esses dias, 20 anos no setor de tecnologia, atendendo multinacionais do setor de tecnologia, empresas mais parrudonas, de data center, servidores, esses temas que, quando a gente olha para os temas atuais de inteligência artificial, parece que ficaram lá no passado, mas estão sempre aí, né, e estou na Balticom, que é a minha agência faz 10 anos, e lá na Balticom a gente criou exatamente o Tech to Human, que é uma metodologia para traduzir o Technicase em humanês, como eu costumo dizer, para aproximar a tecnologia do H2H, né, do human to human. Boa. E o Guga Peticaco, que também trabalha aí na área há muito tempo, sempre trabalha... Bom, pegar o histórico seu também, né? Tem 2 unicórnios aí no currículo, hoje está na Infor. E eu acho que uma coisa que é comum a todo mundo aqui é o seguinte, quando se fala de tecnologia, a gente tem que traduzir a tecnologia, falar de tecnologia, mas a tecnologia tem que estar cada vez mais invisível para as pessoas. É basicamente isso a Infor, né? Exatamente. Bom, obrigado a todos por estar aqui, é um prazer participar. A gente já tem uma certa história aí de alguns eventos. Eu comecei a minha carreira querendo ser biólogo. E aí eu acabei... Deu certinho, Guga, deu certinho. Certinho, acertei, né? Aí eu acabei caindo na comunicação e tive o prazer de estar envolvido em projetos de comunicação digital, PR, eventos, tudo envolvido com a área de marketing B2B em uns 10 países mais ou menos aí. E tem alguns casos interessantes que espero compartilhar aqui com vocês. Boa. Agora eu vou aproveitar que a Laura está aqui com a gente também. Assim, Laura, conta para nós agora, é o momento de você dar o feedback aí para quem está do outro lado da mesa. Você, jornalista que está sempre recebendo release desse pessoal, está sempre recebendo comunicação e eles querendo que você divulgue isso no IT Forum de alguma maneira, o que você tem a dizer para quem está aqui na mesa?
Não, primeiro que eles são mais corajosos do que o Fábio de me levar com você para Vegas, que é deixar eu dar feedback, assim, né? Mas, brincadeiras à parte, bom, para quem não viu os outros episódios, eu sou editora do T-Forum, que é um dos principais sites de tecnologia do Brasil, e eu costumo ser bastante empática com o lado de vocês, mas eu vejo que depois da pandemia essa comunicação ainda ficou um pouco pior. A gente não tem mais as redações para ligarem e tudo mais. E, por exemplo, acabei de voltar de Trancoso, que eu fiquei um pouco off. Eu liguei hoje o meu computador e eu tinha... Aí a gente fica aqui fazendo esse programa aqui, tá vendo? Ela vai para Trancoso, vai para Las Vegas. Diego todo sabático. A Gigi, não, agora tá em Mônaco. já se deu muito bem nessa vida aí. Na Vila Mariana. Mas diga, desculpa. Mas 700 e-mails. Eu digo facilmente com 680 completamente inúteis. A gente tem plataformas de disparo de e-mails que facilitam de uma forma, mas ao mesmo tempo ainda são tecnologias bastante burras. E a gente tem, eu sinto, eles podem até dizer se é isso, o que eu sinto, assessores cada vez mais desesperados para conseguir de alguma maneira emplacar e fazendo isso de maneiras um pouco esquisitas. Então eu tenho um WhatsApp só para assessor de imprensa. Você foi bondosa. 50 mensagens por dia, e o que eu sinto muito é que não existe mais uma apuração da parte de assessoria tão forte para conseguir vender essas pautas de uma maneira mais certeiras e que talvez gastasse menos tempo deles também. Aí queria saber se eu estou sendo muito ruim com as assessorias ou se eles sentem isso também um pouco. Chegou dando porrada, hein? Adorei. Ai, gente, é uma desgraça, porque eu, assim... De verdade, essas ferramentas, é óbvio que é um asset ali pra gente usar a ferramenta de disparo, mas a sensação é que não dá retorno nenhum. Porque você tá mandando pra um sem fim de gente, você não tá targetando. Eu ainda sou muito fã do quê? Relacionamento, gente. Manda um e-mailzinho um a um, né? Por relacionamento. favor, obrigada. Vamos bater um papo, entender qual que é o contexto daquele jornalista, o que é o ângulo que seria interessante pra ele, não é mesmo? E eu entendo que tem esse ponto, mas pra gente também tá sofrido, viu? Porque de um lado, um monte de jornalista me manda um WhatsApp a hora que querem, mas a hora que eu preciso falar com as pessoas, a gente liga e me atende. Liga e me responde, não tem mais telefone de redação para ligar. Então, assim, a gente está meio num ambiente muito sem limites de todos os lados, que é bom e ruim. Assim. A relação tá mais tóxica, né? A impressão que dá é que tá eu sinto muito na área do lado do comunicador, do lado do cliente, eu sinto que a gente está pressionando, assim, a mídia hoje é o canal próprio de autopromoção. Essa é a sensação do lado do cliente. E aí tem uma coisa que é bem importante aí, Guga, que Laura falou, Cata falou, você está falando. Gente, existe uma pressão dos departamentos de comunicação por uma coisa, desculpa, ridícula, eu sou polêmica mesmo, que é número. Né? Então, eles não estão nem pensando se Laura é a pessoa que vai se interessar pela pauta, eles só querem que saia. Né? E por que eles querem que saia? Porque às vezes tem uma comunicação global em cima. Eu tenho um cliente que faz 7 anos que está com a gente, 7 anos que eles me pedem X clippings por mês. Eu falo, gente, eu não vou te entregar, meu anjo. Não vou, porque não é assim que funciona. E outra, assessoria de imprensa, que eu acho que é o grande tema aqui dessa conversa hoje, ela é isso aqui dentro de uma estratégia de comunicação. Ela é só mais uma ferramenta. Então, por que a gente não pega todo esse volume de 680 e-mails na Laura e transforma ele num artigo bom para um executivo, um artigo bem feito, com tom de voz, para um executivo no LinkedIn. Não feito por inteligência artificial. Não feito por inteligência artificial. Por que a gente não transforma essa comunicação entre outras ferramentas, não dissemina um pouco e fica ali para a imprensa o que é relevante para a imprensa, né? Deixa eu só aproveitar, assim, tem 1000 ganchos aqui que dá para puxar dentro de tudo isso que eu falado aqui, mas só para poder bater uma bolinha com a Laura rapidamente, porque a Laura vai ter que sair em breve. Eu tenho uma mensagem automática não, uma mensagem padrão que eu mando para todos os assessores que entram em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou ler para vocês aqui agora. Mas você, tipo, manda eu digito, /1. Ele me escreve tudo isso aqui, ó. E aí, tudo bem? Já vou começar me desculpando porque não quero parecer grosso, mas falam assim é muito ruim. Primeiro que esse telefone é particular, não é um espaço para fazer esse tipo de contato. Depois que se alguém te colocou para fazer esse trabalho horrível, que só afasta ainda mais os assessores de jornalistas, é porque você provavelmente é iniciante na profissão. Então te dou um conselho. Busque outro mentor, emprego, estágio. Essa prática de follow com uma base fria, com quem você não tem o mínimo de relacionamento, é antiquada, inútil e desgastante. Ao invés disso, procure criar relações genuínas, criar uma comunidade em torno da empresa, gerar ações que realmente interessem ao jornalista. Faz parte
do trabalho de vocês também é educar o cliente e não aceitar que ele determine o que é notícia ou não. Chega de ficar enviando release que nem vocês acreditam. Esses releases vão todos pro lixo, 680 da Laura Lau. Tá na hora de reinventar essa relação. Muito Tipo, bem. Você dá logo uns pontos na pessoa. Já foi. Eu nunca recebi isso. Ainda bem, né? Acho que eu tô Porque trabalhando exatamente bem, aqui na né? mesa a gente tem Eu bons também Acho que eu nunca tô vi essa trabalhando bem, mensagem. é por isso que a gente tá aqui. A gente tem, por isso que vocês estão aqui, exatamente, boa. né? Que Boa. mensagem, hein? Mas, Laura, Tava nervoso a pra gente, escrever? não, pior é que a gente tem um grupo de jornalistas. Os jornalistas todos copiaram a É o mensagem e falaram: padrão. tô te mandando uma mensagem exclusiva. E agora é a mesma mensagem de todo mundo. Porque também tem essa, tô te mandando uma exclusiva. Né, Laura? Você tá mandando essa mensagem também? Ainda não, mas é uma ótima ideia, porque eu acho que é isso. Eu entendo, por exemplo, a questão do WhatsApp, eu tenho um WhatsApp separado exatamente porque eu entendo que a gente é muito difícil. Então a gente pede para mandar por e-mail, mas a gente recebe 700 e-mails por dia, então a gente não responde o e-mail e a gente não quer que fale por WhatsApp, mas a gente não tem mais um telefone da redação. Eu entendo que seja um problema muito difícil para a assessoria, então eu tenho esse WhatsApp, mas eu acho que ainda falta isso. Então se você quer falar comigo por WhatsApp, cara, vê uma pauta que seja legal, vê se realmente faz sentido. Eu recebo pauta literalmente de carrinho de churros por WhatsApp. Não é possível que a pessoa tenha o trabalho de procurar meu WhatsApp e me mandar carrinho de churros. Ai, gente, eu Não tento é defender, o- mas não dá. É muito difícil. É muito difícil. Mas eu fico pensando muito no que a Laura falou e que você colocou na sua mensagem para os jornalistas, para os assessores. Afinal de contas, quem é que está te gerenciando e te ensinando a Aham, fazer isso. isso? Porque, vamos lá, se você, Esse é o ponto, gente, né? juro, morro de vergonha se alguém de dentro da Balt fizer um negócio desse, eu acho que eu Sabe que foi morro. uma das É. coisas- porque assim, eu trabalhei dentro de empresa por muito tempo e eu sempre tive muita dificuldade em trabalhar com agências. Assim, eu acho que, principalmente trabalhando em empresa de inovação, a agência não costuma se mover na velocidade que precisa, tem ali uma dificuldade de interface, uma pouca proatividade. Então, eram coisas que me frustravam muito. E aí, eu nunca fui a pessoa do empreender, mas aqui estamos nós. Pra tentar Porque mudar eu um acho pouco que desse foi cenário. justamente o problema surgiu na minha frente. Falei, tá, o problema ele está aqui, eu sofro ele todos os dias. E a Beacher, quando a gente começou a pensar todos os pilares do que a gente está construindo, é isso, sabe? Que tipo de relacionamento que você está construindo, quais são as histórias que você vai trazer, o cuidado com as pessoas que estão dentro da empresa também, porque são coisinhas, assim. Em geral, você tem as agências colocando as pessoas para se ferrarem, assim. Você pega uma pessoa super júnior, coloca ela para ser frente de uma conta, ela obviamente não tem a estrutura para poder lidar com isso, ela vai falhar, o cliente vai ficar frustrado, daqui, sei lá, um ano que vai renovar o contrato, ele não vai querer renovar, e eles estão ali naquele giro. Então, a pessoa é demitida, e aí ela vai para outra agência. Então, assim, o mercado está pensando as coisas do jeito errado. Eu acho que eu tive muita sorte, você comentou de Oracle, mas eu passei por várias agências nacionais e internacionais, e aí eu até estava comentando com o Guga, né, que eu sou cria de agência, isso me facilitou muito, vamos dizer assim, virar cliente, entender o que pega dentro de uma agência, entender a necessidade de uma empresa, né? E aí eu, no dia a dia também passo por, né, passei muitas vezes por esse perrengue como cliente, de ter a estratégia em mente e a agência executar. Eu não queria isso. Eu queria, Fábio, não é assim, vamos fazer diferente, porque eu estou numa ilha, né? Por isso que eu vou ser seu futuro cliente logo. Isso é importante, Fábio, porque aqui eu vi você falando da sua experiência que você trouxe para dentro da empresa, né? Cá tá falando da experiência dela que ela trouxe. E eu, quando fundei a Baltcom, eu fundei porque eu não aguentava mais falar sim para cliente. Eu trabalhava nas principais, eu trabalhei pelas principais agências multinacionais e era assim, você tem que fazer porque o cliente está mandando. E eu falava, mas isso não vai dar certo. Exato. Era fazer follow só para ouvir não, porque os clientes Tem que preencher relatório. Não, Pois é, e era mais do que isso, era você realmente não falar, olha, essa notícia, o quadrante mágico do Gartner, meu amigo, não vai sair. Quantos releases, Laura, você recebe de quadrante mágico do Gartner? Então, assim, não vai. E da nova versão do RP. Né? Então, assim, Aquele eu também... botão que faz mágica. Exato. Então, a demanda de nós três aqui, ela veio diferente, mas para aprender coisas e fazer coisas diferentes, né? Perfeito. Então, assim, eu gosto muito de ensinar o pessoal lá que trabalha comigo. É um pessoal, infelizmente, esse é um mercado que
trabalha mais com pessoas entrantes e júniores, até porque está todo mundo sem budget mesmo, até as Sim. grandes empresas estão. E então, a mão de obra ela tem que ser muito treinada. Total. Mas lá na Balticom, que é para dizer não, é dizer, cliente, eu não vou te Adoro. entregar 230 clippings, Adoro. cliente, eu não vou. Adoro. Não vou esse aqui Primeiro vamos que você botar não na você rede precisa social. de 200. Você não Também. precisa, exato. Gente, a gente fala como se a matéria fosse o fim. E E não é o Claro. fim. Assim, Exato. o fim é se a pessoa A entender gente o tá que falando você de quer negócio falar. ali, Exatamente. negócio de comunicação, né? O nosso Não, e negócio é geração de comunicação. negócio também é a partir da comunicação. Exato, né? exato. É isso. Você ia comentar alguma coisa? Eu ia aproveitar o tempo da Laura e perguntar para ela o que funciona. Boa, eu ia O que fazer é? Porque a gente é bom a gente saber, assim, Lógico. para eu poder copiar isso depois e mandar lá, sabe assim? Para eu poder usar isso e Como repetir 1 chama a sua milhão de atenção, vezes. né? Guga vai fazer uma concorrência aqui, ó. Tô brincando. A gente pode fazer um speech rápido, eu tenho reunião de pauta em 10 minutos, vocês 3 me vendem e a gente vê quem que ganha. Tira os follow do bolso. Não, mas vou falar algumas coisas que funcionam para mim e uma coisa que a gente fez e que ajudou muita gente, que eu acho que falta dos jornalistas, porque eu também concordo com vocês que também não é uma relação boa do outro lado. Eu acho que existem coisas bem idiotas que ajudam, assim, é uma pauta exclusiva, coloca exclusiva a primeira coisa desse seu e-mail para eu saber que é uma exclusiva, eu tento responder todas nesse sentido. Por favor, obrigada. Gente, eu tô chocada que as pessoas fazem isso sem ser exclusiva. De verdade, eu estou Exclusivo chocada. é exclusivo. Exclusivo e manda pra 100. O significado de exclusivo é Fechou. ser Direto, para uma pessoa direto. só. Não é exclusivo para 3. Não Mas existe eu posso isso. falar como alguém fora do mercado? Do outro lado, isso é a nossa revolta. Essa é a nossa devolução. Porque a gente recebe os spams mailing marketing lá, tal pessoa te marcou, @banco te marcou nessa publicação. O que é estratégia de marketing? A gente Total. usa também quando manda o release. Se você tem um cara júnior, deixa esse cara meia hora só lendo todos os veículos para ele entender com quem ele está falando, ele pesquisar quem é cada jornalista, não necessariamente dentro de uma mesma publicação você vai vender a pauta para a mesma gente. Importante, se alguém de um veículo pequeno, que nem o IT Fórum, que não é tão grande, te falou não, você não precisa encher o saco do outro jornalista. É um não. O que a gente recebe de assessor tentando vender a mesma pauta para a gente, para os 4 que recebeu um não, é absurdo. Mas concordo que jornalistas também têm sua culpa no cartório. E a gente fez uma coisa muito legal no começo do IT Fórum, que eu acho que outros veículos poderiam fazer, que a gente montou uma apresentação com toda a estratégia do IT Fórum anual e convidou mais de 100 assessorias. Então, a gente gravou essa reunião para todo mundo e a gente falou tudo que a gente vai fazer de pauta especial durante o ano, o que é pauta, o que não é pauta. Inclusive, o quadrante do Gartner estava como um exemplo de não é pauta, para a gente deixar claro para a empresa que ainda acha que é uma pauta, não é uma pauta. E eu acho que isso clarificou muito para as assessorias e eu acho que isso ajuda com o que a gente estava falando, que no fim é tudo sobre relacionamento, não é sobre a matéria. É o assessor que é brother, que num perrengue eu vou ligar e vou pedir pelo amor de Deus, e que quando ele me ligar num perrengue, pelo amor de Deus, eu vou ter mais espaço, inclusive para falar, cara, isso não é pauta, mas se você for pelo viés tal, talvez eu consiga. Criar isso, independe de onde você está, para quem você está escrevendo. Fábio, por exemplo, que é muito amigo nosso, independe se ele está na hora ou não, ele tem esse canal e vice-versa. Acho que falta um pouco do jornalista também estar aberto para essa comunicação. Total. Não, até assim, para não ficar só na mensagem grosseira ali, que é a do WhatsApp, eu tenho uma mensagem também padrão para todos os releases que chegam, que é exatamente isso que a Laura falou. Vai anexado uma apresentação do veículo. Tipo, olha, a gente não recebi, vou analisar, mas está aqui a apresentação do veículo para que você entenda melhor aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que nada melhor do que saber com quem que você está falando, né, no final das contas. Laura, você tem que ir? Tô querendo te despedir, né? Eu preciso ir. Beleza. Valeu, Laura. Obrigadão. Para a felicidade deles, eu preciso ir. Valeu, Laura. Aproveitando o gancho, então, para encerrar esse papo, eu vou lançar uma campanha que eu acho que é o desejo. Vou traduzir o desejo de todo mundo aqui, todo mundo que está envolvido, jornalista, hashtag chega de spam. Chega de spam. O spam não é bom nem para o consumidor, que vai receber, no fim, a matéria ou a publicidade, não é bom
pro jornalista que vai receber o press, né, o release e tal, e não é bom para ninguém. Para que serve o spam? Não é nem até para crime cibernético, o spam já tá Então, agora perdendo. se começar a receber spam, chama o Durso para poder defender, né? Fala lá chega e spam, tal. busquinha todo mundo. Spam Mas eu é acho que boa. isso traz um ponto muito legal, porque quando a gente fala de comunicação, a gente não fala só de assessoria de imprensa. Tem todo um mundo. E você tem régua de comunicação, você tem um trabalho muito grande de como você vai trabalhar com os públicos-alvo, como você vai conversar com eles. E aí também entra no perigo de às vezes entrar no spamzinho, porque é isso. A galera fica fazendo réguas para o tempo inteiro ativar essas pessoas. E você tem que ser sempre muito cuidadoso quando você vai acionar. Você tem que trazer uma informação relevante, você tem que conversar com ele sabendo o que ele quer ouvir. E nem sempre as pessoas estão afim. Diálogos não são uma coisa que acontecem de uma via só. E as pessoas estão muito acostumadas, eu sempre brinco com os meus clientes, que é sabe aquela pessoa que é o cara na saída do metrô, que ele tá lendo a Bíblia pro nada? É isso. Algumas marcas são isso, assim, fica, tipo, gritando pra todos os cantos e, tipo, ninguém tá ouvindo você. Gente, se você não tá comunicando com quem você precisa, Não adianta Você nada. tá gastando dinheiro. você tá gastando o dinheiro, cara da tempo. pamonha, né? Então você tem que Pamonha, saber. Uhum. Acho que pra você saber se tá dando certo, você precisa ouvir. Exato. A coisa mais importante. Não, então, a gente está falando com muita gente do outro lado da tela, né? É executivo, é C-level, é tomador de decisão dentro de empresa, é empreendedor. E é legal eles entenderem como a coisa funciona, né? A gente começou com a DR aqui, mas qual a melhor maneira de se comunicar? Eu, até pegando o exemplo da Oracle mesmo, eu já falei isso com o Fábio algumas vezes, assim, né? A Oracle é uma empresa que passou por uma movimentação de comunicação muito interessante, porque vendia produto, passou a vender serviço, só isso já muda tudo. E era uma comunicação muito pesada, era uma comunicação muito técnica, às vezes título de release com 5 linhas, e aí de repente virou uma comunicação em que você pega o release e você entende o que está acontecendo. Como que foi essa mudança? Como que foi esse estudo dentro da empresa para fazer com que essa mudança acontecesse? Excelente esse teu ponto, porque coincidentemente, além disso da transformação da comunicação, a gente teve uma transformação cultural muito forte, Fato. principalmente na América Latina, que liderou, mais inclusive, uma globalmente. sorte, exatamente, e depois foi exportada para a corporação. Foi bem interessante isso. Então, isso eu acho que coincidiu muito com as pessoas pensarem diferente dentro de casa, sabe? E a comunicação também mudou. Claro, a comunicação interna levou para tudo isso. Então, a gente está pensando, primeiro, mudando de produto para serviço. Ok, já é uma grande transformação. Segundo, como é que você vai se apresentar para o cliente hoje em dia dizendo que você está vendendo serviço? O que é serviço? O que é uma nuvem para você? Né? Vamos simplificar isso para ele, já tocando muito aí no ponto da humanização, né, da tecnologia. Então, ok, o cara vai querer saber do RP, de cloud, sim, mas, por outro lado, esse CIO, ele também não está sendo pressionado dentro da empresa dele para pensar diferente, porque ele tem uma cloud que ele não vai ter tanto trabalho, por exemplo. Mas ele, na ponta, como empresa, tem outros clientes que vão saber que serviço que ele vai receber lá no final e por acaso está dentro de uma cloud. Como é que ele vai explicar que ele está com uma cloud? O que eu falo é que assim, quando montei a metodologia Tech to Human, ela parte primeiro entender qual é o objetivo de negócio do cliente, porque eu acho que isso é fundamental. A gente tem que saber o que o cliente faz. Claro. E o segundo ponto é um estudo minuciado do cliente e do meu cliente. Então, é num nível de onde essa pessoa se informa, como ele se informa. Ele gosta de música, gosta de futebol? Quais são os icebreakers que você usa numa reunião? Perfeito. Quantos anos essa pessoa tem? Ela é homem, ela é mulher? Majoritariamente. Tá? Então, antigamente, quando a gente falava de estudo de persona, lá atrás, sei lá, 15 anos atrás, a gente falava de estudo de persona, a gente falava, vou conversar com o C-level. Gente, quantos C-levels? É um mundão. E todo mundo quer falar com o C-Level, né? exato. Não, e agora Disputa você tem de o, ninguém fala. você tem o Chief E ele é Innovation bombardeado, Officer, você né? tem o Chief Information Security Officer, você tem o Sim. CEO, o CFO. Gente, C-Level não tem todos a mesma cara. Então, quando a gente faz o estudo minucioso dessa persona e entende, especialmente, por onde ela se informa, que nível de conhecimento ela tem, o que ela quer na vida dela, quais são os objetivos de vida, quais são os desafios da Até carreira valores, dela, né? Acredito. quais são os valores dessa pessoa. É só com isso que a gente consegue... a Cata falou de régua de comunicação. Não, é só com isso que eu vou saber se uma mensagem no LinkedIn vai funcionar para ela, e ela nunca vai ser um link para compre o que eu quero te oferecer. Né? Enquanto a Laura falou de inbox, né, de e-mail, quantos inbox vocês recebem no LinkedIn de coisas que não tem nada a ver com o seu negócio? Então, Grande assim, maioria. é o novo e-mail, né? A gente está recebendo spam por ali. E é um lugar que é para criar conexões. Então, como é que a gente volta a esse lugar para criar conexão? Então, quando você fala isso, entender o público, né? A gente tem uma multinacional que quer falar
no Brasil, no México, na Argentina, cada persona é uma. É isso aí. Cada um dos C-levels funciona de uma forma, tem uma idade diferente, tem uma Uhum. cultura diferente. Como é que ele está pronto para receber aquela mensagem? E aí, só daí que a gente vai descer para entender se é PR, se é veículo de comunicação, se é inbound, se é spam, Exato. o que é que vai pegar para esse E cara. pegando um né? gancho na história da nossa transformação, né, na comunicação da Oracle principalmente, aquela coisa, né, a agência de vez em quando não estava na frente do cliente para fazer um case, né, contar a história. A gente faz isso, fez muito, está mudando muito a comunicação. Não é a empresa falando da empresa, é o cliente falando que está usando. Então, primeiro já humaniza um pouco, né? E segundo, quando eu entrava para fazer entrevista com o cliente, que você está usando? É o database XYZ. Eu falei, vamos parar um pouquinho. Eu quero saber, eu sei que você está usando isso, mas qual foi o impacto disso, primeiro para o teu negócio, segundo para o teu cliente? Eu já comecei a pensar diferente, por isso que você e Laura também sentiram essa mudança. Eu estou pensando na ponta sempre, né? Qual era o problema que ele tinha, né? Exato. Que você ajudou. E o que, né, eu já queria ouvir o que ele já transformou. Nem o problema, você transformou com isso. Aumentou quanto o teu negócio, você mudou a tua imagem, por exemplo, né? E claro, por outro lado, a Oracle também mudou a imagem aí, pelo meu relacionamento com vocês, e a história que está contando de uma forma diferente. Acho que você está passando por isso também bastante, né? A gente tá passando bastante por isso na Infor, que eu venho batendo muito na tecla do contexto. E eu tenho uma coisa que eu costumo falar que cara, trata a mídia como se fosse um cliente. Assim, o que você faz com o cliente? Você não chega lá empurrando a coisa, especialmente em vendas, altos tickets, B2B, tecnologia profunda, tal, contrato de longo prazo. Então, assim, o que você faz primeiro? Putz, deixa eu entender qual que é o contexto desse cliente, quais são os medos, desejos, onde ele quer chegar, até pessoalmente, né? Não pensando só na empresa, né? O que a empresa quer melhorar, o que a empresa quer? Reduzir custo, aumentar faturamento, é isso, né? Acabou. Mas, e para aquela pessoa que está do outro lado? De repente, a implementação de um ERP pode significar a carreira dela. Né? A implementação de um software pode, de repente, significar abrir outras portas, uma expatriação, né? Um certo conquista que a pessoa está querendo. Então, assim, a gente precisa entender primeiro, que é o que você vem falando, de estudo minucioso, de escutativa, descoberta. Vamos entender o que está acontecendo, não só naquela empresa, não para aquela pessoa, mas naquele mercado. Eu falo muito de contexto que... E aí eu entro na história de tratar o jornalista, né, a mídia como um cliente, que é o que esse meu cliente mídia, se fosse o meu cliente, o que eu ia tentar fazer? Putz, o que a mídia precisa? A mídia precisa aumentar a audiência, né, trazer mais leitores, precisa ter pessoas mais engajadas, mais tempo naquele conteúdo, precisa gerar mais compartilhamento e tal. Então, vamos tratar isso como cliente. Vamos entregar um conteúdo que vai ajudar esse canal a chegar lá. Eu acho que tem uma coisa importante também, assim, hoje, com redes sociais, todo mundo se acha veículo, né? Todo mundo se entende entendedor de comunicação. Exatamente. Existe toda uma lógica por trás, né? Metodologias, enfim, formas de fazer. Aqui no TD, a gente... Como quando você falou também, né? Cada C-level é um C-level. A gente aqui tem evento para cada C-level. Tem evento para o CMO, para o CTO, para o CFO. E a gente percebe a forma de consumir esse conteúdo, a forma de passar o conteúdo, até o horário da exibição desse conteúdo muda. Porque cada CEO, cada C-level é um C-level diferente. E aí, eu sempre faço um call de alinhamento antes com os executivos, exatamente para poder entender se eles estão na vibe de resolver o problema ou se estão na vibe de falar sobre o produto. Que é o momento de fazer a triagem. Né? E aí eu acho que é muito trabalho de vocês também de entender como que esse C-level está se posicionando, como esse C-level está falando. Também. E a gente, e aí até trazendo para você, assim, a gente está falando muito no contexto de comunicação corporativa e tal, mas você faz isso no seu dia a dia. Não, mas eu vou complementar a história, depois eu falo sobre a nossa atividade. Também eu acho, eu dei aula de marketing digital e dei aula de advocacy marketing, né? E tem uma diferença muito grande entre o marketing digital e o advocacy marketing. Advocacy marketing, você vende experiência. O advocacy marketing, a gente está falando do pós-venda. Porque a comunicação para uma empresa grande aqui é interessante quando a gente fala de venda. Só que não adianta nada você ser o melhor vendedor do mundo, tem 1 milhão lá de consumidores e depois você atender muito mal esse consumidor. Na hora de vender, eu sou seu melhor amigo. Na hora que você tem um problema, eu te odeio. Fala com o e-mail, a gente nunca vai te responder. Que é um pouco da experiência que a gente tem em rede social. Né? Que você denuncia e tal. Então, essa experiência hoje faz parte da comunicação da empresa. Eu acho que hoje o maior marketing talvez não esteja só na manchete que você vai colocar na imprensa, na grande imprensa, na grande mídia, ou um valor que você vai ter, algum tipo de
fidelização do seu consumidor, mas o que você faz depois. Isso faz parte da comunicação. Sim, Como que você atende total. esse cara, como que você resolve os problemas. Consistência. Eu acho que Não, hoje isso é as comum. empresas que melhores solucionam os problemas dos seus consumidores são as mais tem uma melhor publicidade, porque o boca a boca vai continuar funcionando muito bem. E o feedback hoje com rede social, porque eu puxei esse gancho, você falou, hoje as pessoas se sentem comunicadoras e tal, mas elas também se sentem críticas. Correteiras, Exato. É. E a crítica para Ganharam uma voz. grande marca não adianta nada. Vamos falar de comunicação, vamos falar de uma boa venda, depois não adianta nada se você tem um monte de consumidor falando, a pior experiência da minha vida. Mas você sabe que é a diferença de você ter uma comunicação transparente mesmo. Porque isso, não adianta eu vender o sonho, falar que é incrível, maravilhoso, chega na hora não entrega, meu Teto de amigo. vidro também, né? Aí também eu acho que é importante. E várias vezes as pessoas falam, mas como que eu faço pra falar isso? Cara, fala pra pessoa que não tá pronto. Fala que a gente Fala que tá. não tem, seja verdadeiro. Fala, estamos melhorando, estamos fazendo, vai rolar. Porque isso, você não pode mentir, não é aceitável hoje em dia. Porque não vai colar, gente. Vai vazar muito rápido que não é verdade. Então é muito melhor você ser sincero, seja transparente. Essa era da transparência é ótima se você souber usar ela do jeito certo. E a verdade óbvio que sempre tem o melhor caminho, né? E vira Óbvio que tem um publicidade. limite ali do quanto você pode, tipo, esticar a cordinha do goodwill, né? Você, tipo, a pessoa na primeira vez ela, tá bom, vai, eu vou te poupar. E aí depois é tipo, tá bom, né? Tá virando palhaçada. Então você tem que ter um limitezinho pra segurar. Mas a maior parte das empresas que viraram love brands, elas conseguem isso por quê? Porque elas criaram uma relação que vai muito além do, tipo, desse... Publicidade. da Exato, publicidade pura, do exato. eu falar e não ouvir o que você tá falando. A gente teve nesse carnaval, né, que Yeah. não sei se qual banco que foi, não sei nem se era banco, mas que a estagiária levou o A celular. Stone. sim, Stone. A Stone, Stone. Stone. levou o celular logado, fez uns stories particular no Instagram profissional da empresa. E aquilo viralizou e virou publicidade gratuita, né? Engajou, ela não foi demitida, a empresa não só não a demitiu, como usou ela para fazer novos stories. Foi genial, Positivo. sincero, porque numa dessa, qual seria a reação? Do jurídico até. Não, Manda embora. manda embora, faz uma Claro. nota à imprensa dizendo que foi um equívoco, etc. Tá, não precisa mais. Mas será que isso tem a ver com a cultura da empresa? Porque eu nem sei Claro se toda que tem, empresa com certeza. toparia Tem a fazer ver, isso. tem a ver assim. com a ideia do CEO, tem a ver com a cabeça do Tem. C-Level, O, porque senão o tal do propósito, né? Propósito, do valor virou da que muitas experiência. vezes Mas só vamos falar fica de na propósito. parede, né? Boa, vamos falar. Muitas vezes só fica na parede. Exatamente. Propósito, qual a importância do propósito para a empresa? Eu acho que isso também faz total diferença. Isso é quando a gente trabalha comunicar. com comunicação. Isso é comunicação, 100%. Quando a gente fala, a gente tá aqui muito discutindo sobre comunicação, é isso. Qual que é essa narrativa macro que vai passar por toda a empresa? Então você vai dar cultura, o propósito tá ali em cima, você vai dar cultura, a como você se posiciona para fora, como você fala com o seu cliente, como você fala com a imprensa, como você fala nas redes sociais. Tudo deveria ter uma mesma voz. Você não pode falar de um jeito num lugar e de outro em outro. Porque você como marca, cada vez mais as marcas estão se assemelhando às pessoas. Óbvio que meu discurso vai se adaptar, se eu tô falando com a minha mãe ou se eu tô falando com um cliente. Mas a minha voz deveria ser a mesma. Isso é bem importante, Cata, porque a gente eu estava num evento semana passada e eu vi um C-level de uma empresa de inteligência artificial, mas falando uma coisa bem jura? importante. Falando uma coisa bem importante, que quais são. Ele estava discutindo as profissões que vão sumir com inteligência, nem é esse o assunto que eu quero trazer, mas é só um exemplo. Ele falou uma coisa muito importante. Enquanto as empresas estiverem trabalhando em silos, qualquer um dos silos vai poder ser substituído. Em comunicação, isso é a maior verdade. Porque aí a gente fala tudo isso, Cata, e aí você entra na empresa, eles têm um diretor de PR, um diretor de marketing, um diretor de redes sociais, um diretor disso, e nenhum deles se conversa. Né? A comunicação nas empresas, ela está acima, ela é uma matéria à parte. Gente, assessoria de imprensa, relações públicas, inbound, LinkedIn, tudo isso é ferramenta de comunicação. Ela não é a comunicação em si. E enquanto tiverem todas essas áreas trabalhando sem se conversar, você vai... gente, tiro de metralhadora para quem pegar, quem quiser. Você vai ficar incomodado porque você vai entrar na rede social para procurar uma mensagem que não vai ter, que é a mensagem que você recebeu no e-mail. Né? E aí com chatbots isso ainda piora, porque aí o atendimento também não está integrado nisso, né? E aí eu falo para vocês, as pessoas falam, nós temos duas máximas inverdades que eu tenho ouvido muito no mercado. Nós temos uma comunicação 360
Gente, 360 é estar em todas as ferramentas. Não quer dizer que você está constantemente e consistentemente em todas as ferramentas. E Eu não preciso coerentemente. estar em Exato. todas as ferramentas. Uhum. Né? Uma multinacional tradicional, do tipo que eu atendo, B2B, não precisa ter o CEO dela no TikTok. Gente, não precisa. Não precisa. Não precisa. Né? Então, assim, você não precisa estar em todas as ferramentas. O que você precisa é olhar para a comunicação a partir de onde o seu cliente se informa. Então, se o meu cliente não está no TikTok, mas o meu cliente às vezes está no Facebook, gente. As empresas que eu atendo multinacionais Ainda, tradicionais ainda tem gente lá. tem gente no Tem. Facebook. Pois é, então ainda tem. Um ou outro, mas tem. Um ou outro, mas tem. E assim, ele ajuda do ponto de vista tecnológico, ele ajuda do ponto de vista de SEO muito bem. Mas assim, falando que não é tá no Instagram, às vezes o seu Instagram, ele é uma ferramenta de employer branding. Ele não é, que é um exato, pedaço da sua comunicação. O seu Facebook, ele serve para SEO, que é uma ferramenta de marketing poderosíssima. E para que serve cada coisa e como é que eu vou fazer a mensagem em cada Mas coisa? até puxando esse lado assim também, assim, como que vocês tratam clientes egotrip, assim, ególatras, que querem sair na capa do valor? Né? Mesmo que vocês sabem, Forbes. Existe. E principalmente o Under 30, né? Cara, mas eu acho que o Como lidar com primeiro isso? Os ponto quarentão é... que quer sair no Forbes Under 30. Ah, bom, meu amigo, Como você você precisa pode- nascer em outro Eu ano. vou sair e põe meu filho. Alguém tem que sair da empresa. Mas é isso, assim, tipo, Eu a mensagem pergunto que o sempre cliente por quê. quer. Alguém fala, tipo, eu quero entrar no valor econômico. Por quê? Vamos dar um passinho para trás? Vamos entender com quem que você quer falar, o que você quer falar? Porque isso, é muito natural as pessoas chegarem com vieses muito... eu quero estar... Uma empresa B2B quer estar no valor econômico. A chance de provavelmente ser importante ela estar no valor econômico é alta. Mas assim, não é sempre o caso. Já tive clientes que a coisa mais importante para eles era falar com o portal do franchising. E aí, meu Exatamente, vai gerar amigo, muito é um resultado. trabalho... Exato. O mesmo Fala trabalho com que a eu tive para indústria, né? emplacar eles no exemplo foi o trabalho que eu tive para emplacar eles no portal do franchising. Porque era importante para o negócio deles. E aí, o lance das métricas relacionadas ao negócio. Não Você de não está vaidade, fazendo... E eu acho que PR tem muitas armadilhas de métrica de vaidade. Eu tenho tentado cada vez mais trazer para um lugar de... Vamos atrelar a métrica de sucesso de negócio, vamos criar OKRs que estão alinhados com os OKRs da empresa, para ver se assim a gente consegue mostrar o impacto de comunicação para além dessas coisas fluffy. Porque é isso, o que as pessoas querem ver? A foto de alguém no valor econômico para mostrar para a mãe. Ou os números, impactei tantas milhões de pessoas. Gente, não vamos sei o lá. quê. Porque nem tanta PR gente não no é Brasil, só assim. assessoria de E imprensa. você? Não vamos voltar Se você nisso, botar né? o cara para fazer uma palestra num evento, que ele não precisou pagar para estar ali. Ele está ali falando do Saiu conhecimento de lá, gerou 3 dele. reuniões? Ele gerou 3 reuniões, é muito isso. melhor do que sair em qualquer veículo. Então, É, vamos lá, isso não mesmo. existe mais essa coisa. Vamos parar de falar de assessoria de Não, mas imprensa. eu quero ouvir só de você sobre a frustração também. Porque imagina assim, quando é pela vaidade ou não, mesmo que o indivíduo cismou que se ele tiver na capa da revista, para ele é importante. E aí vocês trabalham, conseguem, ele sai e nada muda. O dia seguinte é idêntico ao dia anterior. Como que lida também com isso? Porque acontece. A É um imprensa, às aprendizado, tudo tem que ser um aprendizado, sabe? Tá vendo? E Te você falei, tem- né? Não, eu acho que tudo tem que ser, tanto o dar certo ou não dar certo. A gente tem que olhar e falar assim, o que a gente aprendeu com o que aconteceu aqui? Vamos olhar para os resultados, vamos ver se teve o impacto que a gente queria. E os resultados, eu odeio relatório, gente, de verdade. Porque a minha sensação de relatório é, eu mostrei, a lista de links. Isso não existe. Gente, você tem que ter Relatório um analítico. dashboard, você tem que ter acompanhamento. Porque esses resultados, eles são indicadores, eles não são um númerozinho para você falar que você impactou 50 milhões de pessoas. Porque isso, no fim das contas, vai ser como que isso... vamos bater isso aqui versus o número de matérias, de repente, que saiu, com como foi as buscas pelo site, visitas pelo site, ou o número de leads, se teve alguma mudança em leads orgânicos. Porque, assim, em geral, o PR não vai ser métrica de resultados de conversão de vendas. Será que é legal que Não vocês- vai. É legal que vocês estão falando de a amplitude de PR, né, de public relations, né, em relações públicas como um todo. A gente tem um case da Infor muito interessante, até público, que foi um post no LinkedIn, e eu venho trabalhando estratégias diferentes de LinkedIn junto com o nosso CEO da Infor, né, América Latina. E aí, entendendo a voz dele, a autenticidade dele, a gente trabalhando o conteúdo, trabalhando um pouco a relevância, né? Porque ele tinha aquela coisa de só publico o que é Infor, meu produto. Eu falei, não, vamos parar com isso daqui, vamos trazer uma outra linha. E a gente começou a fazer esse trabalho, até que chegou uma hora que a gente conseguiu entregar um post que, cara, ele valeu por 50 capas de revista, porque foi um exaltar de um cliente que tinha adotado uma tecnologia nossa muito legal, estava tendo um baita sucesso, um cliente peruano, tem uma empresa que não é
né, super marca, mas no mercado onde a gente queria atingir e tal. Então, de repente ele me ligou e falou assim, cara, o que está acontecendo? Eu falei, o quê? Ele falou, cara, eu já recebi 6 contatos por mensagem de inbox de prospects que são concorrentes dessa empresa, que querem trabalhar com a gente. Eu já recebi consultoria, pedido de parceria, tal. Então, assim, isso também é comunicação, isso também é PR. Sim, as né? pessoas ligam para a gente, o que eu faço para fazer assessoria de imprensa? Eu falo, gente, olha, aqui, hoje em dia o discurso é esse. É isso que você quer? Eu posso até te apresentar isso aqui, mas eu não faço, tem no nosso contrato. Está no contrato hoje dos clientes da Baltcom, que a assessoria de imprensa ou a rede social, se você está comprando a ferramenta, ela só vai ser feita, se for feita, toda a consultoria de metodologia. Se tiver tudo dentro da metodologia. Por quê? Porque senão o cara vai pedir. Ele vai pedir uma coisa que não tem nada a ver. E com a metodologia a gente consegue explicar para ele que não é a capa do valor, que às vezes é um evento, às vezes é um post no LinkedIn, às vezes é um inbound, depende de quem é o cliente do cliente. Isso é muito legal, assim, voltando... Eu acho que a gente tem tanta ferramenta na mão hoje para trabalhar, tem tanta coisa legal. Tem um exemplo meu próprio, né? Eu tô aqui hoje por conta de um comentário estratégico, que foi quando eu vi um post do Fábio, eu fiz um comentário e aí vocês iam fazer o podcast e ele falou, putz, lembrei, tem uma pessoa que posso trazer. Então, assim... networking também é PR. Networking também é posicionamento. Total. E aí, o que eu ia comentar é que a gente está vivendo um momento de creator economy, né? Então, a gente está vivendo um momento de poder criar conteúdo. A gente tem todas as ferramentas possíveis e imagináveis para a gente poder fazer isso de uma forma legal. Só que o que as pessoas fazem? Acho que entra um fator preguiça, né? Então, assim, joga num chat GPT, pega tudo super automático, cola ali e não quero mais saber. E tem que seguir as tendências? Tem que, por exemplo, vocês têm que acompanhar as trends? Porque agora tá na moda, por exemplo, vídeos virais, é a pessoa caindo e aí imediatamente faz a transição e a pessoa fazendo a publicidade. Já viu isso, né? Senhor. Alguns são incríveis. O boi batendo no cara, o cara cai e começa a publicidade. É bem legal. Também para comunicar precisa estar antenado, porque o que tá se tornando viral, o que está sendo falado, isso também faz parte faz parte, mas às vezes depende do cliente, né? Depende da voz do cliente. Foi o que ela falou, nem todo mundo precisa ter um TikTok. Depende, sei lá, se for fazer esse tipo de comunicação para um cara mais sisudo, ele vai achar isso cafona, ele vai falar que coisa esquisita, que é isso. Agora, você tá falando com um público mais jovem. Você trouxe outro ponto importante também. O executivo é esse cara sisudo, mas a empresa é moderna. Como lida com isso? Ou o contrário, o executivo é todo cabelo rosa e de repente tem que mediar uma live com o presidente do Banco Central. Como lidar com essas particularidades das pessoas? Sabe que isso é uma coisa muito doida. Eu dei uma mentoria uma vez pra galera do Google for Startups. E aí, eu trabalhei muito mais com empresas B2C do que com B2B. Apesar de, nos últimos anos, eu ter ido para esse universo mais B2B. E as pessoas falavam, tá, mas isso funciona no Nubank. O que eu faço na minha empresa B2B? Como que eu faço pra ser assim? Gente, B2B... são negócios, mas são pessoas, sabe? Eu acho essa sensação de, gente, não, eu estou falando com a grande corporação. Não, você está falando com o fulano de vendas que está ali. Que manda muitas vezes. Que, inclusive, se o seu vendedor sair e tentar vender o concorrente, ele vai comprar porque é da pessoa. Às vezes o comercial decide qual é porque ele gostou mais da forma que você escreveu. Não, e você tem que entender as particularidades, porque no B2B, em geral, são vendas muito mais complexas, que envolvem muitos stakeholders. Então você vai ter que ter uma comunicação para quando você está falando com a pessoa de negócios, uma comunicação para quando você vai falar com a galera do jurídico, uma comunicação para o pessoal de compliance liberar. Então, cada coisinha tem um bichinho, assim. E quando você entra até na estratégia de marketing, tem um trabalho muito legal que pode ser de colaboração, de realmente criar experiências bacanas para essas pessoas para facilitar as vendas. Então, a comunicação ela está em tudo de verdade. Só que as pessoas precisam entender isso de um jeito super, sinérgico. E eu sei que em startups isso funciona melhor. Às vezes, quando você está numa empresa mais burocrática, você tem caixinhas. E eu preciso falar que eu sempre sofri um pouquinho. Quando as empresas começam a ficar mais duras, eu fico, gente, mas se a gente... Eu não gosto do bootstrap. Eu acho que eu sou cabeçuda. Eu gosto mesmo de ficar tentando, assim, bater até água mole em pedra dura. Né? Mas eu queria voltar... Pega ali no chifre e bora. Eu queria voltar num ponto que você está falando e que tem muito a ver com o que o Durso falou, né? Quando a gente olha para a metodologia, e aí eu vou
trazer um pouco de techniquez aqui. Quando a gente olha para a metodologia, todo mundo já ouviu falar de funil, né? Todo mundo fala funil de vendas, funil disso, funil daquilo. Na nossa metodologia, a gente traz uma coisa que a gente chama de, o mesmo funil, tá? Funil de influência, mas ele tem 4 partes, ele não tem topo, meio e fundo. Essa 4ª parte é o que faz eu vender para o humano e depois que o humano comprar, a empresa dele continuar comprando de mim se ele for embora, que é a lealdade. Né? Então, a gente não pode esquecer que a comunicação ela não está só em prol do brand awareness, ela não está só em prol da venda, ela também está em prol da lealdade do cliente no B2B. Né? Por quê? Porque no B2B as pessoas mudam. Né? As pessoas mudam, os vendedores vão para quem está pagando mais, com a comissão está melhor, e eles acabam levando o cliente, a carteira de cliente com eles. Então, para a carteira de cliente ser da empresa, existe um lado da comunicação aí que ele é muito deixado de lado, que é às vezes o do caso de sucesso. Exato. Por que ele é deixado de lado? Por que a gente tem que forçar isso? Porque quando é um cliente seu falando da sua empresa, vale mais do que o seu vendedor que já tem um relacionamento aqui. Com Então, certeza. assim, tem que ter esse fundinho, ou às vezes tem gente que chama de ampulheta, né? Que é a parte da lealdade e tudo mais. A gente chama lá do fundo mesmo, do funil. Por quê? Porque é isso, porque são 2 elementos fundamentais. É a lealdade do cliente que você vendeu e é o employer branding, para o cara não ir embora. Exato. Né? Então, a comunicação, ela traz tudo isso. Né? E assim, é um papel importante a gente lembrar que, sim, é human to human, mas ainda são marcas comunicando. Lembrar que o primeiro topo ali, a primeira coisinha que a gente vai olhar é o objetivo de negócio. Né? E o objetivo de negócio, ele, Mas uma coisa infelizmente, ele é curiosa, corporativo, né? e isso só funciona, eu acho que é quando a amarração ela tá perfeita, é isso. Você falou muito sobre a construção de cases, mas os cases só existem se você tá pensando no sucesso do cliente. Claro, é óbvio. Sabe? Também. E eu acho que é isso. As pessoas falam, por que a empresa deu certo, não deu certo, a comunicação deu certo, não deu certo. A comunicação só dá certo se a empresa tem um tipo de olhar que se preocupa com essas coisas, sabe? Você tem uma empresa que não tá olhando para o sucesso do cliente, que não tá querendo, que é a tecnologia pela tecnologia, cara, a chance disso não rodar, não virar nada é muito grande. E é por isso que a comunicação está acima. Ela não está em silos, em nichos, Exato. em caixinhas. Ela é. A comunicação, ela simplesmente é. No minuto que você funda uma empresa e faz o Quem Somos do site, que ninguém acessa mais, o Quem Somos do site, aquilo ali é comunicação. Quando eu chego aqui e falo quem é a About.com, isso sou eu me comunicando. Né? E isso tem que valer também. Sim, e tem um ponto muito legal também, que a comunicação tem que estar muito esperta para estar de olho, e acho que a pandemia trouxe isso, né, de humanizar as relações, e bate muito em cima do nosso trabalho como comunicador. São outras questões, não só de negócio, mas de ESG, por exemplo. Né, contar que não seja um buzzword, mas que a gente mostre, porque vai impactar a marca que você está comentando, vai fortalecer ainda mais a marca. O cliente vai comprar porque ele tem uma similaridade, porque a gente trabalha com educação e ele também, de repente, a gente faz projeto junto. E é bom a gente mostrar junto que está trabalhando com educação, está cuidando do meio ambiente. Então, acho que inclusão, diversidade, você colocou muito isso nos seus posts do LinkedIn, que eu tô seguindo todo dia agora. Valeu. Então, tem outro lado que a gente não pode tirar do radar, né? Tem um negócio, tem um RP para vender? Tem um RP para vender. Eu acho que a gente Mas tem que ser genuíno nesse caso, porque se é telhado de vidro, ferrou. Eu acho que a gente desumanizou. Uma das coisas que eu ouvi semana passada no download do SXSW, que eu fui para a área de inovação na saúde, foi que eles fizeram uma pesquisa de inteligência artificial atendendo pacientes e médicos atendendo pacientes. E os pacientes preferiram a inteligência artificial. Por quê? Porque para a inteligência artificial você colocou, eu sou Flávia, 42 anos, eu tenho essa necessidade e esses são os meus exames. A inteligência artificial leu a Flávia e falou comigo. O médico olha teu exame às vezes e faz isso. Eu acho que a gente tem falado tanto em humanização, né? E talvez seja outro ponto polêmico, porque a gente esteja falando muito de humanização. A gente humanizou o banho do bebê, gente. O que é mais humano do que você dar banho no seu filho? A gente está rehumanizando a comunicação. Como é que faz isso? A gente não deixou de ser, nós não deixamos de ser seres humanos. Né? E eu acho que isso é bem importante. Vocês preferem, se você estivesse hoje assessorando uma empresa, que o atendimento seja chatbot ou humanizado? Humanizado. Eu acho que não tem problema essa chatbot, sinceramente. É isso, eu acho que tem limites até onde vai dar para ser um chatbot. Porque, na verdade, tem certas coisas que pode ser um chatbot. Gente, eu preciso... qual que é o meu dado cadastral? Tipo, cara, quanto mais rápido eu receber isso, melhor. Na verdade, idealmente, eu poderia achar mais fácil isso no produto.
grande parte dos problemas de comunicação podem ser resolvidos com produto, Exatamente. gente. Bons produtos, Exatamente. Gente, eu amo gente de Falando produto por que faz si coisas próprio. boas, porque olha, faz muita diferença. Agora é isso, se é uma coisa simples, cara, eu quero, mas vai ter uma hora que vai ter uma complexidade tão difícil no problema que você está resolvendo, que realmente você precisa de uma camada humana para trazer, para entender ali. É que a gente trouxe uma pesquisa como a sua, né, nos primeiros programas, e também a maioria dos entrevistados prefeririam o serviço automatizado. Por quê? Porque a premissa é igualzinho você disse. É mais rápido. Eu mais mando lá, rápido. quero a minha conta, Exato. a inteligência artificial me manda o PDF da É. conta, eu pago. Uhum. Só que, em regra, eu aciono, eu falo por questão particular, eu aciono o saque quando eu tenho questões relevantes para resolver. É Senão eu isso. já fui direto no site e já resolvi. Já fui na Uhum. PP e já resolvi. E aí, para ter um chatbot, quando você tem coisa importante, você não consegue superar um chatbot, Nossa, aí você dá- precisa... Mas aí eu acho que é Exato. gatilho, isso tem que ter gatilhos muito claros de quando você já entra direto para resolver, né? Isso eu concordo. Quando você fica naquele loop do não poder falar com ninguém, acho que isso é uma Não, é óbvio, para relação pegar um número de frustrante. usuário, É. isso aí, o chatbot funciona Segunda muito bem. via de- Agora, normalmente, quando você você fala, eu prefiro falar com uma pessoa, eu prefiro falar com uma pessoa porque o problema que eu tenho é um problema que eu já sei que é Normalmente, complexo. exato. Senão eu já resolvi. Senão É que eu já nem tinha história de- resolvido. Sabe que eu me lembro? Eu me lembro quando dava problema na internet antigamente, que era discada, que falava, você já desligou o modem da tomada? É claro que eu já liguei e desliguei o modem da tomada, senão eu não te ligava, né? Mas Mas você de sabe repente que eu sua avó é. não. Mas você sabe que eu trabalhei em empresas que são muito conhecidas por seu atendimento incrível, né? Todo mundo fica, eu sou muito fã, sou muito cliente, amorzinho. E eu acho que o desafio, quando a gente começou a implementar esse tipo de tecnologia, foi muito entender como que a gente usava a tecnologia para facilitar. Então, não é chatbot burro também, sabe? Então, quando você vai colocar um chatbot, pega o contexto do cliente, ele está perto de fechar a fatura. Já coloca ali as opções de, talvez, coisas que ele provavelmente está com uma dúvida. E nesse Ou caso ele tem- especificamente você está contando, não sei se é historinha que vocês contavam pra gente, ou se era uma coisa também que eu acho que é fundamental, se for verdade, né? É que os executivos, eles participavam da escutativa também de cliente. Então, assim, todo mundo estava pensando em como resolver aquele problema, não era só um time específico, todo mundo estava Ou ali... só diminuir custo, né? Põe o chatbot eu já ia diminuir. falar o nome, mas a presidente CEO estava lá atendendo o telefone de Tava cliente lá, ela tava lá. para poder... Isso é legal. Não, isso era Fazer muito. resultados. Eu acho que Gente, não era mas nem isso só foi- isso, Foi assim. esse o negócio que você está presidindo. Exato. Olha que coisa, você E era usar uma o coisa produto, incrível, você ter assim, a tiveram experiência momentos do de cliente. treta, gente, que, tipo, teve um sem fim, sei lá, aconteceu um boom de crescimento e não tinha time quase pra segurar todo mundo. Meu, eu vi a empresa inteira se mobilizando pra atender telefone junto, pra resolver o problema dos clientes, e é uma coisa libertadora. A gente fala de comunicação, de ouvir o cliente, bicho, ouvir o cliente faz uma diferença. total Eu lembro diferença. que eu fui atender um telefone uma vez e eu fiquei tentando entender o que a mulher Você, tava... diretora de PR... Eu tava ali tentando falar, o que aconteceu, moça? Aí ela, não, eu não tô conseguindo entrar no aplicativo. Deu, não, mas será que tem uma atualização? Ela, não sei. E aí eu fui descobrir que, na verdade, ela não conseguia entrar no aplicativo porque ela não tinha baixado o aplicativo. E assim, era tipo, eu comecei a dar passos pra trás num grau que eu fiquei assim, o buraco é mais embaixo, peraí, volta aqui, vamos voltar. Então são coisas que a gente, é uma escutativa muito grande. Você tem que ter uma empatia de entender o que tá acontecendo com a pessoa naquele momento. Se você parte de prompts e tipo, não, Verdade. faça isso. Mano, a moça não sabia nem baixar um aplicativo. Gente, mas olha, Uau. empatia fundamental. É outra coisa fundamental na comunicação. Empatia não é só entender com quem você está falando, colocar num funil, fazer a ferramenta certa. É você ter empatia, né? E a gente tem alguns exemplos dentro de casa lá na Balticom, mas assim, exemplos de, o cliente está reclamando disso. Aí eu falo, tá, mas tá errado isso? Tá. Então você pode reclamar, né? A gente volta na empatia e na transparência. Como é que a gente melhora esse processo para ele não reclamar mais? De onde veio o problema? Quem está pensando em resolver? Como que você responde ao cliente? Obrigada pelo feedback, cliente. Tipo, estou Exato. te ouvindo. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo e vou ser melhor na próxima. É isso, não tem muito o que fazer. Tem outro ponto, assim, que a gente está falando muito de comunicação, mas no final das contas, comunicação para gerar resultado e no final das contas isso é marketing. E às vezes marketing é uma outra área dentro da empresa, ou vocês estão respondendo para o marketing e tal. Como é que fica isso, assim? Sabe, qual que é a ligação de comunicação com marketing? Como que vocês têm feito isso no dia a dia? Vou dar um exemplo real aqui, o caso da Infra, que é uma coisa bem recente, né? Então, tinham estruturas de marketing e comunicação separadas e agora estamos debaixo de uma única estrutura. E eu posso dizer que isso melhorou 1 milhão de vezes o fluxo de informação, a parceria. Eu tenho uma par que é uma pessoa de marketing que cuida de marketing na linha de gerar demanda, etc.
cara, a gente praticamente respira e anda juntos o tempo todo. Assim Porque como vendas também, eu acho. Quando e entra vendas, junto, né? e os Você pegou BDRs, todo- né, e os geradores, né, as pessoas que, assim, a gente tá com um grupo que tá hoje, um diretor de estratégia de mercado, eu com comunicação, PR, a pessoa de marketing, o pessoal de vendas e o pessoal de pré-vendas, que é quem faz o filtro, aterrissa o cliente e tal. Então tá todo Que mundo... descobre que a pessoa não tinha baixado o Tá aplicativo. todo mundo junto para falar assim, bom, beleza, a gente vai, até faz o processo ficar um pouco moroso, mas a gente é uma empresa B2B, altos tickets, de processo de venda longo, né, então assim, aí alguns meses e tal. Então assim, acho que a gente tem um pouco de tempo para a gente trabalhar a comunicação de uma forma legal. Então assim, a gente está meio que escrevendo cada e-mail junto em 6 mãos, assim... Legal. Faz sentido isso. A gente coloca uma mensagem no papel, vai lá no vendas, vai lá no cliente, fala isso aqui faz sentido, não faz sentido, troca, muda, ajusta, entende o contexto. E é muito legal que a gente está trabalhando agora com algumas campanhas em que o primeiro passo do planejamento é entender o contexto do cliente. Boa. É o primeiro passo. Sem isso, a gente não anda para frente. Né? Ah, mas o que é o contexto do cliente? É a empresa, o mercado, a pessoa, o que a gente vem falando, né? O que ele quer atingir, Fizemos isso, aí a gente vai para a próxima etapa. Vamos entender aí quais são os mercados, o que a gente quer atacar, como que a gente ajuda essa pessoa a resolver esse problema. Então, para mim, o que eu tô vendo agora na Info, cara, tá funcionando muito bem as duas coisas juntas. Bom, pessoal, só um minutinho aqui. O Durso vai ter que deixar a gente agora e vai encontrar a Laura lá no Rio. Sei lá o que vocês vão fazer por lá, hein? Isso Se é cuida. missão do Innovation Hub Show. Muito bom. Mas obrigado, é um prazer. Eu acho que vale continuar esse papo, por isso que eu não quero interrompê-los, mas vale a gente aprender. E, no fundo, é isso. Comunicação, na minha área, comunicação é tudo. Eu preciso convencer o juiz das questões relacionadas à tech ou não, preciso convencer que a E o minha cara que tese, não a minha entende nada é o interpretação... Jurássico. Muitas vezes o desembargador com mais idade. A minha interpretação daquela aplicação legal é a certa, porque eu preciso absolver ou condenar determinada pessoa, eu preciso defender uma tese. Então, a minha área é viver de comunicação, viver de persuasão, viver de sustentar coisas que eu acredito ou entendo. E comunicar também, o advogado, no fim, é empreendedor, porque ele é um profissional liberal, ele precisa ter clientes, precisa viver disso, e ele vai atender empresa, vai entender pessoa física, e só comunicando bem é que a gente atinge também. Então, para mim, essa mesa foi valiosa, eu acho que para o pessoal que acompanhou, foi e vai continuar sendo. Então, obrigado, pessoal, acompanhe, continua o nosso episódio agora nesse último bloco, mas eu vou nessa lá encontrar a Laura no Rio. Vou pegar Vai no lá, avião. vai lá. Valeu, pessoal. Valeu, cara. Obrigado. Demais. Mas continuando a conversa, Fábio, você ia complementar o que o Claro. Guga falou? Coincide muito com o momento da empresa, da Oracle, porque, pegando o teu gancho, né, da comunicação 360, e daí a Oracle também tem muito esse espírito de nasceu como startup e nessa mudança organizacional ela também está com esse discurso, né? Vamos fazer junto, vamos errar junto, vamos aprender junto, né? E daí surgem os famosos squads, né? Maravilhosos, que tem squad para tudo hoje, e em campanhas também, eu percebi muito isso. Então teve uma união de todas as áreas, onde estava comunicação, estava vendas, que daí era muito raro estar vendas junto com a gente, para uma campanha, né? Eu vi vendas porque eles estão ouvindo o cliente, né? Lá na ponta. Então, o que eles trazem? Meu workshop Esse de cliente... persona é só com vendas. Exatamente. Daí, propriamente dito, marketing, mídias sociais. Então, às vezes, até o pessoal de vice-presidência estava acompanhando tudo que estava acontecendo e as mensagens estavam muito cross, né? Porque muitas vezes a gente chegava, a comunicação vai fazer isso, vai falar isso. Ah, mas se e marketing, de repente, vai falar aquilo, qual vai ser o ponto em comum para a gente falar junto? E, de novo, insistindo na questão do propósito, né? A gente vai falar do propósito junto e de que jeito? O propósito se perde Em se cada você área. manda. O propósito ele se perde quando você coloca o propósito em caixinhas. A questão né? dos silos, né? Que você E Exato, uma coisa bem que existia interessante muito também antes. aqui, a Cata quer complementar, eu tenho um cliente que a gente, pela primeira vez, eles têm uma área de redes sociais e uma área de PR. A gente atendia só PR e conseguimos vender mais um projeto de redes sociais. Eles nunca tinham entrado numa reunião. A gente está falando de PR e redes sociais, nunca tinham se conversado. Aí a agência, estabeleceu uma reunião mensal para falar de comunicação. Agência. A agência. Então, assim, como é que a coisa está tão Parabéns. separada, como é que você mantém o propósito? Né? O propósito ele é lindo se ele está no site, se ele está na rede social, mas ele precisa ser consistente em todas as pontas, né?
E aí era um ponto que eu ia trazer. Eu acho muito legal ter essas trocas com todas as áreas. E acho que ao longo dos anos fui aprendendo muito a trocar muito bem com a galera de vendas, por exemplo, que tem desde jornalismo, tem uma tretinha, povo de vendas, povo da redação. Mas aí eu fui aprendendo a trocar muito, aprendi muito com essa galera de marketing e vendas. Mas eu acho que tem um papel do PR e da comunicação que vai muito além de vendas. E isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, gente. Porque a comunicação é reputação também, é construção de longo prazo. E como que você garante que você tem esse propósito muito maior do que qualquer área? É a liderança macro. Então você tem que ter uma interface, uma conexão muito grande com as maiores lideranças da empresa. Se você não tem isso, a liderança ali te falando... Porque, por exemplo, você vai fazer um movimento de mercado, você vai trocar de área, você vai expandir seu negócio, aumentar, expandir, enfim, território internacionalmente... Você precisa falar isso, não é assim, eu preciso de um press release porque eu vou abrir um novo mercado. Não, amigo, não é isso. É todo um movimento que você precisa ser construído. Claro. Então, essa Pô, troca tamo com na as assessoria. principais interfaces, ela tem que ser constante. Porque isso, você não vai fazer um grande movimento, uma mudança gigantesca de negócio e não falar isso para a comunicação, para eles trabalharem juntos. Então, é óbvio que deve muito ajudar a galera de vendas e marketing, mas eu acho que tem um papel muito fundacional que tá bem mais cross, assim, que pode chegar em produto e negócios. E tem Eu vou coisa correr um que- risco grande aqui, que eu, lá na minha matéria, lá em cima de comunicação, ainda acho que o marketing é uma ferramenta como é PR, assessoria de imprensa e tudo mais, ó. Pronto. É polêmica. Essa questão do propósito Fundamental, mas é. Eu vou juntar o propósito com a transparência que a gente está falando, né? Porque essa questão da coerência que você vem falando, que quando é um pouco insulto à inteligência das pessoas quando a gente vem com greenwashing, com social washing, com não sei o quê, e a gente nota que a coisa não encaixa para aquela empresa, né? Aquela empresa tem Fica uma óbvio. fica É. óbvio. Fica Tipo óbvio. assim, eu sou uma empresa super tradicional ou que eu sempre apoiei causas de formar programadores, tecnologia e tal, agora eu vou me envolver com vamos salvar os animais de rua. As pessoas vão entender que não tem nada a ver, tipo, cara, não é você. Então, Exato. e às vezes a empresa fica forçando, e o que é pior, força na imprensa, força na mídia. Fala assim, não... E a quando gente você vai percebe. forçar na imprensa, amigo, é aí que você vai se ferrar. Porque o Exato. jornalista é a cabeça pensante. Ele vai, inclusive, existe lá pra te instigar. Então ele vai ser o primeiro a falar, mas e aquilo outro? Você vai se defender como? É. Daí volta no ponto de ser verdadeiro que Pois vocês é. estavam falando. É. E vem a E ter história fatos, E né, para transparente, provar, né? fatos, É. trabalhar com Transparente. fatos. E fala assim, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Então depende, precisa conhecer também a vocação da empresa, sabe? É o que você falou, primeiro vamos entender onde a gente quer chegar, Claro. vamos olhar com o objetivo do negócio. O objetivo do negócio é esse. Então, cara, vamos trabalhar um propósito que tem a ver com esse objetivo de negócio que a gente tem. Conectado a esse ponto também, assim, acho que é uma discussão que às vezes vira, mexe, aparece na internet, né? As pessoas cobrando posicionamento de determinada empresa. Até que ponto eu devo me posicionar? Né? Tem a ver com o meu propósito? Talvez sim. Tem a ver com o meu propósito? Devo deixar de lado? O que eu faço? Você deve deixar, Deixar de lado. sem dúvida. Você não precisa estar em todas as conversas, ponto. Não precisa estar Cada em um todas tem as a sua redes batalha, sociais, né? não precisa estar em todas as conversas. Mas é porque tem essa Exato. cobrança do público muitas vezes. Não, e né? existe, Pô, cadê essa empresa se posicionando sobre determinada coisa? Não, você vai fazer um post sobre lideranças femininas. Aí o painel de discussão de lideranças femininas Só eram tem 10 homem. caras e uma mulher. Pô, não dá, né? dá pra fazer um post Não, sobre e assim, discussão de é teto de liderança vidro, é feminina. isso. Se você não tem representatividade, você não pode ser. Assim, você pode estar até trabalhando, ter um reativo ali de a gente está trabalhando para ser melhor, estamos em busca de novas lideranças. Mas não vai ser proativo sobre isso, porque você vai tomar porrada. Então, assim, segura. E aí, agora eu vou cutucar um pouco aqui, né? O outro lado da mesa. Eu já peguei, no ano passado, no ano retrasado, eu peguei um especial de Dia Internacional das Mulheres de um grande veículo brasileiro. E eu abri, eu realmente, depois eu gravei isso e contei, né? Eu comecei a virar as páginas assim, eu contei quantas mulheres tinham no especial de... Quantas aspas? Eu sei exatamente Quantas do que você está mulheres? falando. Quantas aspas de homens tinham Não, nesse era especial? homem. Eu acho que a conta era, tipo Como assim, 21 homens amigo. e 3 mulheres. Falando no sobre especial. liderança feminina. Sobre Então, liderança assim, feminina. sabe o washing que ficou feio? E qualquer pessoa assim, que olhar ali ia conectar Bom as duas senso. pontas e falar, gente, isso Mas aqui aí tá eu muito acho que é errado. isso. Você não pode depender de um stakeholder para definir o que é o certo ou errado para você. Você precisa se posicionar nisso. Então, por que as empresas que participaram disso não colocaram porta-vozes mulheres?
sabe? Porque é óbvio que os jornalistas que fizeram poderiam tomar decisões editoriais melhores? Poderiam. Mas você não pode depender dos outros. Então, você participar, ou mesmo quando você vai estar... Eu já vi muitas mulheres maravilhosas de lideranças, elas entendem primeiro quem vai estar num painel antes de topar ou não. Quem que vai participar? Ah, não vai ter outra mulher? Não vou. Eu não vou ser token de diversidade. Ponto. É isso, pronto. Tchau, não vou. Então, eu acho que é um lance de você pode escolher as conversas que você vai estar, você ser mais intencional, você usar a tua marca em prol de destacar as conversas certas. Porque senão você cai nessas armadilhas. As mulheres que estavam ali estavam como token de diversidade. Fica feio para elas até. E Já existe veio uma pra- demanda que às vezes vem, sei lá, quando a gente está falando aí de imprensa de novo, mas vem uma demanda, olha, tem algum dos clientes de vocês que falam sobre ESG, fica todo mundo querendo enfiar o cliente, gente, não tem. Pronto. Não Você tem uma história sem incrível. Não tem história, uma história cê- incrível. acho que a senão questão- cai lá no 680 e-mails Exato. e não vale então nada. É a vai história de fazer o criar quê, pauta né? e não release, né? Em cima Exatamente. de uma história factual, né? Então, por exemplo, você está investindo em educação, isso é ESG, perfeito. Tem um programa, tá bom, então me mostra quantas pessoas, desenvolvedores você já formou, por exemplo. Exato. Educou gratuitamente. Poxa, isso é pauta. Isso é uma grande história. Na BID a gente chama de histórias de impacto. Eu não gosto de falar em pauta, eu não gosto de falar... Porque é isso, é tão maior, pode ser tão mais coisas. Óbvio que pode envolver sair na Claro. imprensa, mas pode envolver posts ou podcasts ou newsletters. Um sem fim de coisas que hoje em dia a gente tem de espaços que Não, são você me trouxe uma ocupados. coisa legal agora, porque você tem uma grande contadora de histórias no seu time. E eu acho que, será que a gente não está falando também de novos profissionais aí dentro? Tipo, uma contadora de histórias para poder criar Cara, eu boas acho que histórias, todo sabe? mundo Tipo, tem que ter, tipo, ótimos contadores. Trabalhar com comunicação é ter ótimos contadores de histórias. O time hoje, todo mundo é jornalista de formação. Faz muita diferença. E tem uma pessoa no meu time, que é a Gaia, que é uma pessoa maravilhosa, uma comunicadora com uma história incrível. E ela entra justamente em pontos-chave para ser a validadora das histórias. Assim, a gente tá fazendo uma história com o cliente, aí o cliente chega, tô lançando tal produto. Putz, historinha, né? E como que a gente faz para isso ser maior? Como a gente faz para isso ser um movimento ou uma tendência? O que mais tem no mercado que é relevante? Então ela entra como um adicional ali no time de como a gente faz para tem essa tendência, isso pode ser um relatório, isso pode ser uma coisa maior, Como contar porque essa senão história da você maneira fica mais fazendo interessante. pautinhas. E aí você manda para a Silise que ninguém lê, e aí fica, Não. mas eu mandei. Eu falei com o jornalista, ele não quis. Não, a pessoa do meu time que eu mais invisto tempo é com copy. Porque pela segunda vez na vida eu encontrei um copy que consegue escrever com as minhas palavras, como se fosse eu falando. Assim, cara, é incrível. É incrível como que ele consegue fazer um negócio tão foda, sabe? E aí, cara, hoje eu passo o tema pra ele, ele escreve, é só eu escrevendo. E aí quanto tempo? eu vou aproveitar para jogar uma pergunta na mesa, que eu acho muito importante, e aí talvez vocês consigam convencer alguns dos meus clientes. Opa. Que é exatamente, então, qual é a importância de você ter a própria voz como executivo no LinkedIn, por exemplo, e não fazer só posts sobre a sua Chat empresa, ou só chat GPT, ou só posts genéricos. Qual que é essa importância da gente ter? Eu costumo dizer que a gente traz até os vícios de linguagem quando a gente faz um post para o executivo. Sim. Aí a primeira coisa que ele corta quando a gente manda para aprovação Essa palavra. é isso. Né? Como é que a gente... Qual que é a importância Olha, disso? Para mim, a gente vive um momento que nunca foi tão importante em relações humanas. Então, hoje você pega até o algoritmo do LinkedIn, um post de pessoas, ele entrega 4 vezes mais alcance que um post de marca. Então, assim, para ter sentido mesmo a comunicação, eu acho que os executivos eles têm que realmente virar o porta-bandeiras daquela empresa e daquelas mensagens, mas sempre de uma forma que vá agregar valor. Isso é um desafio, né? etc. Porque tem executivo que quer muito estar lá, que aí pode até ser um problema, assim, porque aí você olha e fala, sabe aquela pessoa que quer estar lá a qualquer custo, mas também tem gente que prefere ser low profile. Eu conheço muito, aliás, a maior parte dos executivos que eu respeito pra caramba é super low profile. E como você mostra pra eles que a marca é ele também, sabe? Ele precisa aparecer porque é importante. Então, mas aí eu acho que é entender um pouco o perfil daquela pessoa, né? Então, por exemplo, tem pessoas que elas não vão ser do TikTok. Exato. Mas tem pessoas que, de repente, vão curtir escrever artigo, ser um colunista fixo num exame, ser um colunista fixo em um veículo XPTO, que tem a ver com o negócio. Então, por exemplo, a gente faz um trabalho muito, muito constante, muito forte, muito coerente com uma pessoa, né, nosso country manager lá no México. E, assim,
Cara, ele tá por todos os lados, né, fazendo coisas. Não é assim. Mas a gente tem uma colaboração com uma Muito revista que pontual. é, sei lá, Mexico Industry, que tá aí focado muito no nicho, então ele quer estar presente, ele quer estar naquela conversa, ele quer participar. Às vezes é um evento, às vezes essa pessoa precisa. Tipo assim, hoje não tem pessoas na empresa que não vendem, todo mundo tem que vender, né? Então, se essa pessoa, os executivos estão lá em cima, se levam, não derem o tom, ninguém vai seguir. Exato. Então, assim, acho que tem que ser um pouco, sabe, tipo, chutar a canela? Falar assim, ó, se você não vai vender, meu amigo, ninguém vai seguir você. Exato. Então, assim, você não pode ficar no seu trono de ouro aqui falando assim, vende, e eu coleto bônus no final. Não, você tem que ir barriga no balcão. Então, assim, como é que você vai vender? Você vai para reunião, você vai para evento, você vai para tal. Não adianta chegar no evento e ficar lá no computador, no celular e tal. Não, vamos lá. Não, e não Exato, adianta tem chegar no perfil evento e fazer uma dele. palestra de produto. Compartilha Também seu não. Exato. conhecimento. Pega até mal, né? Né? Mas eu Não. acho que isso é difícil, assim, esse lance de conseguir encontrar esse, a gente chama na BIT de ponto de vista único. Porque é isso, a empresa ela precisa ter uma visão de mercado muito maior e hoje em dia a gente entendeu que os executivos precisam ter a sua visão também. Porque não adianta você trabalhar e o que todo mercado quer, thought leadership. Vamos construir thought leadership. Quero estar no LinkedIn, quero ser top voice. Mas é isso, qual que é o ponto de vista que você está trazendo? Qual que é o olhar que você vai trazer? A visão que só você tem e que nenhuma outra pessoa vai ter? E outras vezes você não precisa ser top voice, né? Você só não. precisa agradar aquelas Exato. pessoas que estão ali te seguindo, Qualidade, né? Não quantidade. Qualidade que era pra você, de conexão. assim, pra trazer isso? Então, de novo, acho que isso, a mudança cultural da empresa também favoreceu essa, vamos dizer, Parênteses. humanização. Eu acho que no seu caso, você ainda teve a construção de imagem de um presidente, que também foi muito legal. Foi. Que isso é público, o Rodrigo Galvão. Ele começou e foi um presente para mim, primeiro, ter trabalhado com ele, segundo, a história que a gente tinha, né, como, vamos dizer assim, como produto para contar, que ele começou na empresa pequenininho, né? Eu brinco com Estagiário. ele, que deixaram ele na porta da hora com o bebê. Pô, isso é um puto storytelling legal, né? Exato, aí que tá o contador de histórias, né? Foi, exato. Fábio foi Então, um ótimo contador de histórias da vida do do Galvão estagiário ao dentro da empresa. CEO, o único currículo que ele mandou na vida foi para a Oracle. Estava na faculdade, entrou na área de financeira, depois viu que se dava muito bem com vendas, foi para vendas, explodiu, né? Trabalhando em vendas da América Latina, depois foi dada a oportunidade para ele ser presidente da operação no Brasil, e nessa ocasião a gente entrou muito mais forte, primeiro, para contar essa história, e segundo, foi uma grande oportunidade de rejuvenescer a marca Oracle. Eu acho que ele personalizou a mudança da Sim, comunicação. muito Que ele era um forte. novo presidente de 30 e Exato. poucos anos. Jovem, ele Jovem, trouxe essa modernidade. Não, empoderou muita gente, né, que gestão passada, né, ainda não tinha outras diretrizes, e ele trouxe, abriu espaço e deu voz para, por exemplo, diversidade, as pessoas se apoderaram, ele não falou, RH vai fazer isso, não. Né? Eu poderia criar um comitê de diversidade e isso acontecer espontaneamente. Imagina outra história que foi criada em cima da história dele. E ele levando isso, e claro que isso impactou ao redor, né? Dos outros executivos, e a gente teve a oportunidade. E ele, pelo menos dentro da empresa, ele criou essa coisa de fazer vídeo e postar no LinkedIn. A gente estava junto, fechava discurso e tudo mais, e aí isso viralizava de uma Mas forma aí volta no seu ponto. Tinha a cara dele. Tinha a cara né? dele. Era ele. Autentíssimo. Autenticidade. Autenticidade, Né? exatamente. As empresas, Isso não só engaja. as empresas, os discursos, os Claro, executivos, todos claro, nós claro. precisamos de autenticidade. Exato. Todos nós. Exato. Resumindo, então, nossa conversa aí, só autenticidade. Trabalhar Autenticidade. autenticidade, trabalhar Transparência. transparência. Transparência, Que mais? autenticidade. O seu- Integrado, nas suas- por favor. Escutativa. os seus pontos lá que você colocou. Exato. Ó, escutativa, transparência, o contexto, extremamente importante. Autenticidade, que mais? personalização. Personalização. E todo mundo junto, por favor, integrado. Um discurso só em todas as ferramentas, por favor, obrigada. Porque a gente é bastante idealista, né? Na hora de comunicação, eu brinco que a gente não sabe fazer conta, mas a gente sabe, né, sabe sonhar, né? E tem um cara que eu gosto muito. Sabe fazer conta, mas sabe sonhar. Que é o Simon Sinek, que ele é um cara que fala muito de propósito, etc. E ele fala uma coisa que eu tenho escutado muito e tenho interiorizado isso em mim, mas acho que a gente falta um pouco mais de idealistas, né? Ideologias diferentes. Porque acho que a gente ficou tão focado no resultado, no bit and byte, que a gente foi falando no começo, mas cadê os movimentos, né? Vamos inspirar pessoas, vamos inspirar as pessoas a fazer de um jeito diferente. Que eu acho que, por exemplo, a empresa que você trabalhou faz isso muito, muito bem, assim, em termos de comunicação. Mas faz bem pensando com fundações muito firmes de produto. Eu acho que essa é uma coisa muito difícil hoje em dia, assim. Você
óbvio que tem que ter uma comunicação inspiradora e legal que traz as pessoas, mas tem que entregar, gente. Tem que entregar. Tem que entregar, senão também Tem que não entregar, funciona. senão segura, não para Senão em pé. o discurso Não tem não para em comunicação pé, que para em pé. exatamente. Gente, para finalizar aqui, ó, se a gente pegar, acho que você tem muitas referências, até estava mandando umas ontem aí para nós, influências, podcasts, YouTubes que trazem dicas legais aí sobre comunicação corporativa para quem estiver assistindo, querer entender mais sobre isso, como fazer uma comunicação legal. O que você indica, Guga? Eu vou indicar dois que eu sou muito, três, vai, que sou muito fã. Marketing Against the Grain, que é do CMO do HubSpot, CMO da Zapier. O A Bit of Optimism do Simon Sinek, que é muito legal. E o recém-podcast da Brené Brown, que ela retomou agora. A Brené é maravilhosa. Dizer aqui, E ela fala maravilhosa. de vulnerabilidade, né? Que também tem a ver com autenticidade. Então, recomendação, começa com a Brené e aí vai para os outros. Começa logo no topo. Já vai. Vocês têm mais alguma indicação sobre a Brené? Tem um cara muito polêmico americano que é o PR, Perry Hedrick, que ele fala sobre PR e ele Da Crackle desmistifica. PR, Da Crackle. Ele é muito bom. E ele é muito bom. Ele dá, assim, se você é executivo e quer a capa do valor, só que ele fala em inglês, a capa da Forbes, sim. você não quer um PR. O PR bom não é o PR que faz o que você quer. Aliás, ele explica pra gente, por favor, obrigada, PR é Public Relations, não é Press Release, ok? Então, mais um aprendizado. Então, ele dá muita porrada, mas ele dá de uma forma legal e ele ensina bastante sobre PR, é um cara que eu gosto muito, a Brené Brown. E eu deixaria como dica que as pessoas pesquisassem o que é Coordinated Management of Meaning, gestão coordenada de significados, que é uma matéria de Berkeley, maravilhosa, e que fala exatamente como é que a gente gera significado com a comunicação que a gente está fazendo. Então, muito legal. Fantástico. Eu sugeriria para vocês conferirem os Category Pirates, que é a galera especializada em fazer category design. É uma coisa que inspirou muito a construção da Bit. E eu acho que é muito esse olhar da comunicação na essência do negócio. Então, é como você constrói uma categoria nova, como você faz muda um mercado. Isso é muito intencional, é um trabalho que tem uma base de comunicação muito forte e precisa ser liderado pelas lideranças de negócios, assim. Então, eles têm uma newsletter muito legal, alguns livros, vale a pena. Você, Fábio, alguma? Um livro que eu estou mergulhado nele, nesse meu mini sabático, que chama Antifrágil. Eu acho que, não sei, vocês já leram, do Nassim Taleb, que, claro, tem coisas para momentos de vida mais práticas para a nossa profissão, muito se encaixa, né, para a gente ser até antifrágil em alguns momentos, que a gente passa por pressão, né, por exigências homéricas. Então, esse livro dá muito a visão de que a gente vai ter que passar por isso, de alguma forma. É uma coisa normal na nossa vida, né? Estar na crise e no caos. Então, como sobreviver dentro do caos, e vamos colocar isso para o nosso dia a dia de comunicação. Como sobreviver Se o caos é o novo nesse normal. caos, nessa complexidade, ficou mais, né, maluca depois de pandemia e tudo mais. Então, estou curtindo muito, indicaria. Boa. Não, só finalizar então com aqui que é o Lex Fridman. Eu gosto muito dele. Não é tão comunicação, talvez seja mais, né? Mas ele entrevista tanta gente foda que eu acho que aí volta muito na questão de contar histórias. Como você consegue contar histórias legais e trabalhar a personalização, a personificação de um líder, a personificação de um executivo. Acho que ele consegue fazer isso muito bem com quem ele está entrevistando. Então talvez valha a pena ouvir o podcast dele com esse viés, assim, né? Como profissional de comunicação, entender como ele consegue fazer isso com os entrevistados deles. Para mim, toda a entrevista dele é uma aula, assim, eu adoro. É isso, pessoal. Bom, 1h20 de conversa. Acho que rendeu mais A gente fala, né? A gente fala. Você traz um monte de comunicador para a mesa, acontece comunicadores isso, as aqui. pessoas falam. Vamos lá, agradeço muito a presença do Guga, do Obrigado. Fábio, da Cata, da Flávia, também dos que já saíram, já nos Pois deixaram é. aqui, né? O Durcio e a Laura. Obrigadão, gente, pela presença. A conversa foi ótima. Fábio, como te encontrar? Como te encontrar na no internet? LinkedIn, Fábio Auricchio. Auríquio, No link- A-U-R-I. AURICCHIO. Boa. Cata, Catarina Sicarelli, com 2 L's. com 2 L's, estou lá, só me adicionarem. Boa. O meu também, Flávia Sobral. Aliás, fica a dica, ponham o perfil de vocês com o nome de vocês. Flávia Sobral, no Boa. LinkedIn. Guga, E o meu, Guga Peticaco, PECCICACCO. Tem um monte de C No também. LinkedIn é Guga mesmo, é nome artístico. te conheci como Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Isso aí. Bom, e eu, igorlopes.digital, também @Innovation Hub Show em todas as redes sociais. Acompanha lá, porque a gente está soltando também
trechos aqui das nossas conversas, né? Então, assim, vocês vão ser marcados em breve, muitos trechos aí para vocês repostarem também, vai ser muito legal. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Valeu. Falou. Até mais.